Bem-vindos ao nosso quadro Dando a Luz, e hoje no nosso primeiro episódio eu quero começar falando sobre um tema dos mais importantes e também dos mais dolorosos, não é mesmo? Vamos falar aqui sobre o aborto, não é? É uma dor que muitas mulheres carregam. Nós não temos estimativas reais, porque os abortos no Brasil são realizados de forma ilegal. Então, não temos estatísticas de quantas mulheres realizam esse procedimento, quantas mulheres passam por abortos provocados ou abortos espontâneos. O que a gente sabe é o que a realidade que a gente vê dentro dos atendimentos. E tem muitas mulheres com essa dor. Muitas mulheres passaram por esse problema. E esse é um problema que afeta a vida da mulher em todos os aspectos, especialmente na vida amorosa e pessoal. Ela afeta uma mulher que realiza um aborto. Eu vou falar do aborto provocado, mas tudo que acontece no aborto provocado pode sim acontecer no aborto espontâneo, depende da forma como a mulher recebe essa informação, né? Significa essa informação dentro dela, a dificuldade de ter uma nova gestação ou não depois daquele primeiro aborto. Então, quando uma mulher provoca um aborto em si, ela decide por não permitir que aquela criança venha. Então, ela faz uma exclusão, né? Aquela criança não é permitida existir dentro daquele sistema familiar. E essa exclusão, ela causa consequências em toda a família, não só na vida dela. Mas vamos começar nesse primeiro aspecto da vida da mulher. O que acontece com essa mulher? Por mais que haja muitas mulheres que digam que não, que levam numa boa o fato de ter tido um aborto, né, que ter feito um aborto, que não tem problema com isso, a gente vê uma dinâmica equivocada por trás do comportamento dessas mulheres, porque de alguma forma a alma dessa mulher deseja morrer assim como essa criança. Quando uma mulher mata um filho, a alma dela fica morta junto com aquela criança. Ela deseja encontrar essa criança de toda forma. Então ela começa um movimento de morte. Esse movimento de morte pode ser obesidade, pode ser abuso de drogas e de álcool, pode ser depressão realmente, né? Pode ser pânico, pode ser ansiedade, pode vir manifestado de diversos sintomas diferentes. Mas o movimento de morte existe, né? Você sai do movimento da vida e entra no movimento da morte. E no aborto espontâneo a gente também vê isso acontecer. Muitas mulheres se entristecem demais por conta da perda de um filho, o que dificulta o relacionamento amoroso, e fazem esse movimento também de morte aí da alma. Não adianta a gente enfeitar, florir. Eu não sou da linha de que fala que é legal fazer um aborto. Como vocês sabem, eu fiz um aborto aos 16 anos e foi, assim, a pior escolha que eu podia ter feito na minha vida, né? Você escolher a morte no lugar da vida. Quando você decide ter um filho, você ganha muitas coisas. Você passa por momentos difíceis, né? Sabe mais que quer dormir, quer tomar banho, quer comer tranquilamente. Mas você ganha muita coisa. Você ganha alegria, você ganha amor, você ganha carinho. Quando você faz um aborto, você não ganha nada, né? Você só perde, né? Você só ganha tristeza, você só ganha abandono, você só ganha desespero. Então, não recomendo que ninguém faça. Mas para as mulheres que já passaram por isso, seja provocado ou seja espontâneo, é preciso olhar e é preciso falar sobre isso, e é preciso incluir essa criança. Então, a primeira coisa que eu digo para você, você precisa reconhecer que você teve um filho. Ele não ficou, ele não viveu, mas ele existiu. Então, dê um nome para essa criança. Se você teve um filho depois desse aborto, fale para os seus filhos sobre esse filho que não veio, porque você altera a ordem dos filhos quando você tem um aborto, né? A lei da ordem existe. Tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Se eu tenho um aborto no meio desse caminho e eu não conto para os meus filhos, eu posso ter um filho achando que ele é o primeiro e na verdade ele não é, ele é o segundo, né? E isso afeta o lugar onde ele está. A gente só tem força no nosso lugar. Eu, como primeira filha, eu tenho força no lugar de primeira. Não adianta eu achar que eu sou a segunda ou me colocar no lugar da terceira. Então, se ele não é o primeiro, se ele é o segundo, isso afeta. Ele perde a força. E quando ele perde a força, ele perde
a saúde, ele perde a capacidade de fazer dinheiro e ele perde a capacidade de ser feliz no amor. Então você precisa incluir esse filho, ele existiu, né? Você dê um nome para ele no seu coração, faça internamente, né? Dê um nome para ele, se imagine pegando ele no colo, peça perdão se for o seu desejo, né? Dê um nome e fale para os seus filhos o que houve. A melhor maneira das filhas e os filhos não repetirem os nossos erros é sabendo. Então tenha coragem, né? Sente, conte o que aconteceu, conte o que houve, e para que eles não repitam, para que eles também não olhem para essa exclusão e para que esse filho seja reconhecido dentro desse sistema familiar. Então essa é a primeira coisa que você deve fazer. Outra coisa que você pode fazer quando tem uma energia de morte dentro da casa da gente é colocar uma rosinha branca ali, deixar 3 dias na água e depois jogar essa rosa numa água corrente, num córrego, no rio ou no mar, e liberar a alma dessa criança, né? De estar ali naquele lugar, de estar ali presa a você e simplesmente deixar ele se livrar disso completamente. E colocar na sua cabeça que é um jeito de você reparar, sabe? Porque se você não faz essa reparação de forma consciente, você vai fazer uma reparação inconsciente. Então, o que acontece comigo, por exemplo, o que aconteceu comigo, eu tive outros 4 filhos, né, para compensar esse aborto que eu fiz. Foi o jeito que eu, inconscientemente, arrumei de compensar. Mas outras mulheres perdem outros filhos porque fingem que esse aborto não existiu. Passam anos, né, da vida, às vezes já tem até outros filhos, continuam seguindo a vida e nunca olham para esse aborto. E aí, lá na frente, quando ela realmente está madura, encontrou um parceiro e ela deseja muito ter um filho, acontece um aborto espontâneo. Para quê? Para que ela olhe para aquele aborto. Então, não finja que nada aconteceu, sabe? Não finja que não houve esse aborto. Não faça isso com você, porque mais cedo ou mais tarde ele vai vir na sua vida. Então, pare e olhe para isso. E encontre uma forma de você reparar você pela dor que você teve, reparar o seu parceiro pela ausência dessa criança, reparar essa criança por não ter permitido que ela viesse, né? Faça o exercício e constele. Faça uma constelação. Se você vier para o pronto-socorro do amor, a gente vai fazer essa constelação. Mas se você não vier, constele esse aborto, né? Libere essa exclusão para que não haja uma repetição. Porque toda pessoa que é excluída de um sistema familiar, mais tarde vem alguém que vai olhar para essa exclusão. Então não faça desse filho uma exclusão, né? Reconheça que ele existiu, dê um nome para ele, dê um lugar para ele no seu coração e na sua família. E libere os seus descendentes de ter que passar por dificuldades por conta desse erro que você cometeu, né? Lembre-se que todas as contas precisam ser acertadas, né? Todos os erros que você cometeu aqui, você deve olhar para eles, reconhecer e tentar se redimir, se retratar ou até mesmo reparar o mal que foi feito, para que isso não fique se eternizando na sua história familiar. Tá bom? Nosso Dando a Luz de hoje foi aí sobre o aborto. Eu tô aqui, caso você precise de mais um apoio, de mais alguma dúvida, me manda um direct, tá bom? Um beijo, a gente se vê semana que vem.